Palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, estamos acompanhando o percurso de Jesus que vai para Jerusalém, o lugar da consumação de sua missão, cujo destino é a maior prova de amor que ele deu a toda a humanidade, a morte de cruz. E nesse percurso, nós temos acompanhado Jesus, que foi na casa de Marta e Maria, nos ensinando sobre a necessidade do servir, do estar aos pés do Senhor. Jesus sobe para Jerusalém, catequizando aos seus discípulos, dizendo sobre a necessidade da vigilância, ao contar a parábola das 10 virgens, 5 previdentes e as 5 imprevidentes. No Evangelho de hoje, Jesus continua a ensinar a cada um de nós. Dessa vez, ele é mais ousado. Ele vai comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Qual o significado disso? Jesus, ele veio para salvar a todos, para anunciar a boa nova a todos, a conversão a todos, inclusive para aqueles que perseguiam a ele. Os fariseus eram aqueles que pregavam contra Jesus e queriam matá-lo. Jesus, ele é ousado porque ele vai comer na casa dessa gente. Jesus quer oferecer uma chance para todos. Se acolhemos ou não, é decisão nossa. A decisão para nos convertermos e abraçarmos o Evangelho, a boa nova do Senhor, é decisão particular. Cabe a mim, cabe a vocês. E lá naquela casa do chefe do fariseu, Jesus então senta-se à mesa. A mesa que é o lugar da intimidade. Eu costumo dizer que ninguém senta-se à mesa com qualquer pessoa. Nós sentamos com quem nós conhecemos para fazer a refeição, né? Até na barraquinha da igreja, né? Sentamos com conhecidos. Porque é o lugar da intimidade e de conversarmos, de adentrarmos na vida do outro. Então Jesus, ele faz isso lá com aquele chefe dos fariseus. Jesus, antes de percorrer o caminho da cruz, ele se reúne com os seus e é em torno de uma mesa. Ele ceia com os seus apóstolos. Ele tem um momento de intimidade com eles e faz a grande revelação sobre o seu destino. Uma cena que se repete a cada vez que nós participamos da Santa Missa, como estamos agora em torno do altar do Senhor. Lugar, mais uma vez, de intimidade, onde o Senhor quer adentrar nas nossas vidas, quer conhecer os nossos passos, desde que nós permitamos que Ele entre na nossa história. Então, como tenho participado das Santas Missas? Será que eu tenho esse conhecimento que o Senhor verdadeiramente está presente aqui e quer participar da minha vida, da minha história? Quer se fazer o meu alimento? Mudemos a nossa concepção da Santa Missa. Tiremos o peso, muitas vezes, da obrigação. Olhemos mais com amor a Santa Missa, a oração como uma necessidade da nossa vida, da nossa alma. Jesus, então, conta uma parábola, e dessa parábola nós podemos tirar muitos ensinamentos.
mas eu gostaria de ressaltar apenas dois. Jesus, ele começa a perceber ali naquele jantar, primeira coisa, primeira lição, o comportamento dos convidados. Os convidados que procuravam os lugares de destaque, os lugares da frente. Jesus vai dizer: olha, quando fores convidado para uma festa de casamento, a festa de casamento aqui significa a união do noivo com a noiva, de Jesus com a noiva, que é a igreja. Ou seja, se vocês querem participar do reino, ajam dessa forma. Os que quiserem ser os primeiros, sejam os últimos. Essa é a regra de ouro. Os primeiros sejam os últimos. Ou seja, Jesus está pedindo para que nós sejamos mais humildes, independente da nossa posição. Às vezes nos achamos superiores por causa de um cargo, dos status. Não, o maior seja o menor. Primeira lição de Jesus, humildade. E depois Jesus, ele vai se direcionar para aquele que convidou para a festa, para o festeiro. Para o festeiro ele vai dizer o seguinte: quando deres uma festa, um jantar, um almoço, convida em primeiro lugar os pobres, os coxos, os aleijados, porque estes não poderão te retribuir a sua generosidade. Mas você vai receber uma recompensa bem melhor, a recompensa que será dada pelo Pai, por Deus, que olha a nossa intenção, o nosso coração, a nossa gratuidade, generosidade e retribui tudo isso. Então, a lição da gratuidade no nosso serviço. Nós estamos celebrando hoje a vocação laical. Todos os leigos e leigas são aqueles que estão a serviço da comunidade, em alguma pastoral, em algum movimento, e fazem a comunidade crescer e tomar vida e vigor. Vejam a importância do papel do leigo. O leigo é esse que deve agir também na gratuidade, sem esperar nada em troca. Deve agir com humildade. Essa é a regra para sermos bons discípulos do Senhor. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, vai dizer o seguinte: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Então, quanto maior o meu cargo, a minha posição, se abaixe, sirva, seja generoso, seja gratuito em suas ações, em seu serviço. Gosto de comparar esse gesto de humildade que devemos ter, de simplicidade, como uma árvore boa que produz frutos. Uma árvore, quando ela vai sendo carregada de seus frutos, ela vai pendendo, ela vai se abaixando, ela vai inclinando os seus galhos. Por mais frutos que ela produz, ela se inclina. Assim devemos ser nós, nos inclinarmos, nos colocarmos à disposição, a serviço. O Papa Francisco, a primeira coisa que ele fez, ao aparecer na janelinha lá, se inclinou. Estou à disposição, a serviço da igreja. Qual que é a lição da água para nós? A água sempre desce, ela corre. Ela pode até jorrar numa fonte, mas depois ela desce de novo. A lição da humildade. E por onde a água passa, ela vai transmitindo vida. Tudo vai ficando belo, bonito. Humildade, mais uma vez. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos percorrendo um caminho de aperfeiçoamento, de conversão pessoal, onde o Senhor nos pede para cada vez mais agirmos com simplicidade, com humildade, com gratuidade em nossas ações. Hoje, o mundo pensa o contrário.
estão numa corrida desenfreada na sociedade, procurando os melhores cargos, os melhores salários. É isso que muitos buscam. Humildade, diz o Senhor, simplicidade, gratuidade. Na igreja, às vezes isso acontece também. Eu quero me destacar, eu quero ser reconhecido pelo meu serviço. Mais uma vez, o Senhor se inclina. Não é assim. Sirva, espere a recompensa do alto. Na política, que desastre. Um candidato destruindo o outro, ao invés de oferecer propostas. E o pior, fiéis, procurando destruir também uns aos outros. Isso não tem nada a ver com a mensagem cristã do amor. Somos convidados a construir e não destruir. Então, meus irmãos e irmãs, mais humildade, mais gratuidade, mais simplicidade. Que o Senhor nos ajude a buscar sempre essa perfeição que alcançaremos na glória do céu. Os santos são santos só depois da morte, são proclamados santos só depois da morte. Porque nessa vida estamos numa constante conversão, num aperfeiçoamento. Nos coloquemos nessa disposição. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.